Estou de volta, senhoras e senhores. Muito boa noite. Eu sou o Guilherme Alf. Meu fone está aqui, ó. Vai me dar uma agonia que eu vou arrumar meu fone. Peraí. Agora sim, arrumei meu fone. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Quinta-feira, 14 de maio, estamos aqui para mais um bate-papo muito legal. Mais uma live da experiência, as lives diárias que tem o comando dos gloriosos speakers aqui da experiência, meus amigos Bruno Romano, meu amigo Gustavo Reis e o nosso novato que tem comandado algumas lives aqui, o Chico Garcia, meu parceiro Chico Garcia da TV Bandeirantes. Um grande abraço para ele que está comandando com maestria essas lives aqui. Lembrando para vocês que vocês podem mandar perguntas para os nossos convidados. Meu convidado já está entrando aqui. Meu convidado é o Marcelo Biasoli, da Seguro Sura. A gente vai bater um papo sobre vários assuntos e aí vocês já podem mandar as perguntas. Aqui embaixo tem a caixinha de perguntas, vocês mandam as perguntas ali, fica mais organizado para eu poder conversar com o Marcelo e trazer as perguntas e as dúvidas de vocês. Deixa eu convidar vocês para assistirem a Live XP, a live que a gente fez na terça-feira, agora no dia 12, em São Paulo. Tá lá no canal da Experiência, no YouTube. Live incrível, 2 conteúdos muito legais, foi muito bacana. E eu já vou chamar aqui então o meu convidado de hoje. Vocês são convidados para ir lá no YouTube depois para assistir a live XP que rolou na terça-feira. O Marcelo já está entrando, está conectando. O grande Vini Fraga, um abraço para o Vini, que está aí. Fizemos uma live muito legal semana passada lá no perfil dele. Quem quiser saber mais sobre marketing, segue o Vini aí, que é um perfil muito bacana. Está conectando aqui já, acredito que a gente já deva estar recebendo o Marcelo dentro de alguns instantes aqui. Vamos ver, papapá. Quanto da Ruth Manos está disponível, é um curso online da Ruth Manos, vocês podem acessar lá o site, o Instagram, que é @curso.escritacriativa. Ruth é uma das melhores escritoras da arte contemporânea do Brasil, está morando em Portugal, mas nos brinda com seus belos textos aí constantemente. Se querem escrever como a Ruth, vão lá e se inscrevam no curso dela. Deixa eu convidar de novo aqui o meu amigo Marcelo, aqui, ó. Vamos ver se agora vai. Agora vai. Hoje, ó, o Augusto está perguntando, o Chico não vai estar hoje. Eu sou o Guilherme Alf. Muito prazer, Augusto. Estarei aqui mediando o bate-papo de hoje. Em alguns dias o Chico está de volta e a gente está fazendo um rodízio aqui. A gente está fazendo um rodízio de speakers que estão sendo hosters aqui. Vamos aguardar o meu convidado de hoje aceitar lá, então, o convite que eu fiz para ele. Enquanto isso, a gente está ouvindo um sonzinho aqui. Fiquem aí, que meu convidado já está entrando. Deixa eu pedir pro pessoal da produção entrar em ação lá e conversar com eles. Papapá. Fiquem aí, não me abandonem, que o Marcelo já vai entrar e a gente já começa esse bate-papo. Vamos ver, tá aguardando, ó, não está conseguindo participar. Que é as lives ao vivo, né? Lives são ao vivo. Tem dessas, às vezes o Instagram o Instagram ele tem vontade própria, né? O Instagram tem vontade própria. Pum, pam, pam, já estão vendo aqui. Então, a qualquer momento. Então, eu estava falando da Live XP que rolou na terça-feira. Foi, ó, aqui, agora vamos ver. Agora acho que vai. Vamos ver se agora vai dar certo. Agora sim, conectando. Marcelo, boa noite, meu amigo. Tudo bem? Fala, Marcelo, tudo bem? Boa noite, tá me ouvindo? Olá, tô ouvindo. Tudo bem? Como é que tá? Agora? Tudo bem. Prazer falar contigo. Prazer te conhecer agora em vídeo, né? Falando só ao telefone hoje. É isso aí, um prazer. Maravilha. Tô muito contente de estar aí com vocês para trocar essa figurinha.
Legal, cara. Bom, Marcelo, eu queria que tu contasse, cara, um pouco da tua trajetória. Eu gosto muito de dizer que a gente, quando conhece alguém, a gente conversa melhor. Então, já que a gente está se conhecendo agora e talvez muita gente aqui da experiência ainda não te conheça, eu queria conhecer um pouco mais da tua história, da tua carreira e da tua trajetória. Bacana. Pô, você sabe que eu comecei como jogador de futebol, né? É Joguei mesmo? dos 6 até os meus 18 anos em Ribeirão Preto. No E Botafogo? aí, ali no Botafogo. E aí começou na verdade, a primeira mudança aí na minha carreira, na minha vida, e ter que tomar a decisão de largar o futebol e seguir a carreira acadêmica. Aí fui estudar e depois comecei a trabalhar enfim, no mercado financeiro, que eu já estou aí já há muitos anos. Mas esse foi o início aí da minha Sim. trajetória. Depois eu vim para São Paulo, sou natural de Ribeirão Preto, e aí acabei fazendo carreira no mercado financeiro, comecei trabalhando em bancos, depois vim para o mercado de seguros, que já estou atuando já há um bom tempo, e enfim, passei por N áreas, responsável aí desde experiências em áreas de inovação, de estratégia, de desenvolvimento de negócios, vendas, marketing, comunicação, enfim, já fiz de tudo um pouquinho aí. E a sua formação é qual? Eu tenho formação em administração de empresas, fiz pós-graduação em marketing, MBA em gestão, e N cursos aí para, na verdade, Sim. complementar, né, essa visão de gestão e de desenvolvimento de competências, né? Eu tava conversando hoje com o professor Gustavo Reis, que é um speaker da experiência aqui também, um dos hosts aqui das lives, e a gente estava falando sobre a importância de não parar de estudar nunca, né? E aí esse agora é um momento que eu acho que tem muita gente usando essa nova rotina que a gente está passando em tempos de distanciamento social para estudar. Mas quem já vem estudando há mais tempo, quem já vem fazendo isso há mais tempo, tem algum tipo de vantagem agora nesse momento, né? Sem sombra de dúvida. Eu acho que essa questão, né, de você buscar o conhecimento o tempo inteiro, e muitas vezes esse conhecimento que não, às vezes não está totalmente correlacionado ao que você faz, né? Mas que ele, em um determinado momento, também te ajuda a conectar de uma outra forma, principalmente quando a gente fala de desenvolver questão de criatividade, né? Então, eu fiz um curso, acabei me especializando, enfim, fiz curso de coaching executivo e depois fiz curso de neurociência também, na verdade, focado para a parte de negócios, que não diretamente está ligado ao que eu faço hoje, mas que acaba se conectando totalmente quando a gente fala desse mundo que nós não só estamos vivendo agora, mas aquele mundo que a gente estava se preparando para, né? Que, na verdade, se tem alguma dúvida de que o futuro chegou, quer dizer, acho que a gente tem que repensar e olhar de uma outra forma em função de tudo isso que está acontecendo, né? Cara, vamos falar um pouquinho de neurociência. É uma área que eu tenho bastante curiosidade. Assim, queria que tu explicasse um pouquinho da neurociência, principalmente aplicada ao mundo dos negócios. Legal. Eu acho que dá para traduzir um pouco. Vou só fazer uma introdução e aí eu conecto com o tema, Perfeito. porque acho que fica bacana. Se a gente pudesse, né, fazer uma viagem agora para Nova York, lá em 1904, a gente ia ver basicamente as pessoas andando na rua e nas calçadas, e nas ruas nós íamos ver muitas carruagens, né, carroças para poder transportar as pessoas. Aí a gente faz uma outra viagem em torno de 1917. Essas carroças, então, deixam de estar nas ruas e passam a ter carros nas ruas e as pessoas andando nas calçadas. Se nós formos hoje para Nova York, nós vamos lá na Times Square e provavelmente nós vamos ver uma Times Square vazia, né? Praticamente sem pessoas. Muito poucas pessoas vão estar circulando ali. E a pergunta que tem quando a gente olha para frente, o que vai vir, né? Então essa é uma boa pergunta, né? Quando a gente olha para frente em termos de negócios e tudo mais. Quando a gente olha as grandes empresas, a Fortune 500 tem uma lista que ela divulga, né, das 500 maiores empresas anualmente. Eles fizeram um estudo de 1955 a 2014 e 89% dessas empresas desapareceram. E quando a gente projeta, antes da pandemia, projetando o que ia acontecer com esse ranking nos próximos 10 anos, praticamente em torno de 50% dessas empresas também iam ter modificação nesse ranking. O que será que vai acontecer no próximo ano?
né? Então, também mais uma incerteza aí que a gente vê em termos de posicionamento das empresas no mercado. Hoje são basicamente 4 bilhões de pessoas conectadas, né, na internet. Existe uma projeção de mais 4 bilhões de pessoas que até então estavam previstas de passarem a ter acesso entre 2022 e 2025. Naturalmente, isso vai antecipar também. Então, Sim. Quer dizer, nós estamos vivendo num mundo de incerteza, e essa incerteza, ela, sem sombra de dúvida, ela vai ser prolongada por tudo que a gente tem estudado, tudo que tem visto. E aí, esse impacto, ele acaba tendo um impacto, sem sombra de dúvida, nas pessoas e o impacto nos negócios, né? E do ponto de vista de pessoas, eu acho que tem um tema que é muito importante da gente falar, que conecta com a pergunta que você me fez, que é a forma como a gente olha para si mesmo, né? Então, o olhar para si mesmo, essa questão do autoconhecimento, ele passa a ser protagonista nesse momento. E quando a gente fala de olhar para si mesmo, a gente tem que entender como é que funciona o nosso cérebro. Fica muito mais fácil para a gente conectar e entender como que a gente funciona, né? Então, num cenário como esse, em que nós, na verdade, nós não estamos fazendo home office, né? Nós somos pais, mães, estamos trabalhando, sem sombra de dúvida, ao mesmo tempo somos líderes, estamos estudando, estamos limpando a casa, estamos fazendo tudo isso nesse momento. E essa incerteza, né, que toma conta aí do mundo afora, faz com que a gente, então, comece a entrar em contato com emoções que até então a gente não conhecia, né? Então, eu tenho um exemplo interessante outro dia. Eu estava saindo do banho, meu filho de 4 anos, sentado aqui exatamente nessa posição onde eu estou, brincando com o meu computador. Ele colocou o meu óculos e disse assim: papai, agora eu estou fazendo uma reunião, né? E fingia que teclava no computador, né? Quantos então anos? Agora fica quietinho, 4 anos. 4 anos. Papai, isso, ele falava assim: fica quietinho, papai, que eu estou trabalhando aqui, estou falando com as pessoas. Eu perguntei: mas com quem que você está falando? Quem são os seus amiguinhos? Ele falou: não, são adultos, papai. Enfim, mas quer dizer, a gente está lidando com uma outra realidade, né? E isso faz com que a gente entre em contato com a nossa emocionalidade de uma outra forma. Então, é inevitável esse momento. E o nosso cérebro, ele é muito interessante quando a gente passa a entender um pouco melhor isso, né? Nós temos aí a capacidade de produzir determinados químicos que vai definir muito a forma como nós vemos a vida, a forma como nós somos influenciados por tudo aquilo que está ao nosso redor, né? Sejam químicos, né, alguns conhecidos, como ocitocina, né, conhecido como o químico do amor, a serotonina, né, como o químico da liderança, e outros mais, e que também, esses são os químicos, de uma certa forma, a gente entende como químicos positivos, né? Uhum. Mas também tem aqueles que têm uma outra função e que acaba tendo uma influência muito grande nesses dias em que nós estamos, que acaba sendo o cortisol, que nada mais é do que, quer dizer, que acaba sendo produzido muito em função do estresse, da ansiedade e tudo mais, né? Então, essa questão, né, de nós entendermos como a gente funciona, para a gente conectar com a nossa forma de funcionar do nosso cérebro, ele é muito importante, né? Se a gente começa a deixar e fazer com que N situações nos tragam mais estresse e a gente não produz esses outros químicos que são importantes para o nosso corpo, a gente acaba, então, fazendo parte, né, de um indicador que, até então, né, antes da pandemia, o Brasil era o segundo país mais estressado do mundo, só atrás do Japão, né? Então, assim, até de uma certa forma uma preocupação de que forma que as pessoas estão conduzindo, né, a sua vida nesse momento. E aqui já deixo uma dica muito importante: as empresas têm que cuidar dos seus funcionários, né? Eu acho que é um dever, nesse momento, cuidar, estar muito atenta a essa questão psicológica, de que forma que essas pessoas elas estão produzindo e como que elas estão conectadas consigo mesmo para poder ajudar nesse momento tão complicado. Eu sempre falo que, no fim das contas, tudo é sobre pessoas.
né? Marcas são pessoas, CNPJs são pessoas, então as pessoas têm que vir em primeiro lugar, isso é muito importante. A gente vai nesse papo aqui e para várias áreas, assim, eu adorei quando eu recebi né, um pouco, te conheci um pouco mais mesmo sem saber a tua história, porque você fala de inovação, fala de criatividade, fala de coisas que eu adoro. E aí eu queria te perguntar uma coisa sobre inovação. Inovação versus resultado. E aí, isso agora é uma hora que está todo mundo sendo muito incentivado a inovar, né? Porque a gente precisa de novas soluções para, né, até novos problemas ou velhos problemas, mas a gente precisa de novas soluções. Até onde é inovação e até onde é invenção de moda? Quando deixa de ser invenção de moda para, de fato, virar uma inovação que gera resultado? Você sabe que se a gente tivesse uma eleição agora e a criatividade e inovação fossem candidatos, teoricamente eles estariam com certeza aí com uma quantidade de votos bem considerável nesse momento, né? Então, sem sombra de dúvida, ganham em popularidade e ganham em importância nas empresas. E aí, quando a gente fala em ganha importância, não estamos falando simplesmente de olhar um ou outro nível da empresa, mas olhando desde os conselhos de administração, que tem um papel fundamental, né, nesse momento, de entender, de, sem sombra de dúvida, estudar e ter as discussões para poder fazer com que essa inovação ela efetivamente aconteça dentro das empresas. Na verdade, esse ponto... Eu estava lendo outro dia um artigo, né, que eu achei muito interessante, do Guilherme Horn, que ele fala o seguinte, não sei se você teve oportunidade de ler, não, mas ele dizia o seguinte, né, você está indo para o digital ou você é digital, né? Então, o ir para o digital nesse momento é uma coisa. O ser digital é outra, né? Que são aquelas empresas, literalmente, que se prepararam dentro desse processo de transformação digital para seguir à frente num outro modelo. Um modelo em que você passa a ser muito mais flexível, um modelo em que você coloca em prática as metodologias ágeis e precisa de pessoas emocionalmente ágeis também para colocar tudo isso em prática. Um modelo em que a tecnologia acaba sendo um grande habilitador, né, dessa nova forma de você se conectar com o cliente. O cliente cada vez mais está buscando comodidade e experiência. E aí só um parênteses, quando as empresas falam de desenvolver experiência, tem uma questão que se conecta efetivamente com o que a gente está falando da forma como o nosso cérebro funciona. Porque o nosso cérebro ele ativa a memória de longo prazo através de dois fatores importantes. O primeiro é repetição. E o segundo, emocionalidade. Então, se você conecta com a emocionalidade, com certeza você vai lembrar disso. Então, as empresas estão fazendo isso cada vez mais, né? Então, esse tema, ele é muito importante porque esse foco no consumidor, com a própria tecnologia embarcada, ela permite que você dê saltos até então inimagináveis, em muitos momentos, em modelos de negócio. Ao mesmo tempo, existe aí o que a gente chama de paradoxo da inovação, que é o que você trouxe, né? Então, você tem uma necessidade de mostrar resultado de curto prazo, né? As empresas, através, enfim, dos indicadores financeiros em curto prazo, versus essa inovação que faz com que a gente leve isso um pouco mais para frente. Eu queria trazer um conceito, não sei se você já conhece ele, mas é um conceito interessante, que é o conceito do effectuation, né? Algumas pessoas começaram a trazer esse conceito agora, na verdade é um conceito lá da década de 90, é uma professora da Universidade de Virgínia que desenvolveu o conceito, inclusive tem o conteúdo, né, no próprio site effectuation.org, muito interessante, que diz o seguinte: você tem que fazer o desenvolvimento de novos produtos, novas soluções, novos processos com o que você tem agora, né? E com o que você tem disponível, que está muito conectado com o que nós estamos vivendo. Então, nós temos uma escassez de determinados recursos, né? Sejam muitas vezes eles até financeiros, e aí você acaba tendo que efetivamente inovar ou buscar alternativas para fazer diferente, para poder colher resultados diferentes. E isso vai fazer com que, sem dúvida, você busque alternativas para compensar
parte da receita que as empresas estão perdendo em função desse cenário. Então, há esse paradoxo da inovação, na verdade, você começa a pender um pouco mais, né, e ter mais importância e dar mais voz àquelas empresas que até então não se prepararam, e aquelas que já estavam no caminho, você vê que elas conseguem avançar um pouco mais, né? Então, pegando aí o mercado alguns mercados, especificamente varejo, empresas que se estruturaram em termos de transformação digital, conseguem fazer o movimento à frente diferente dos demais, né? Então, esse movimento ele é um movimento que ganha muita força, né? E em breve, inclusive, nós da Seguros-Sura vamos trazer uma novidade para o mercado aí. Cara, falando em Seguros-Sura, é Sura Seguro ou Seguros-Sura? Seguros-Sura. Seguros-Sura. Falando nisso, o mercado de seguro, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que ele é um mercado muito tradicional. Eu acho que ele é um mercado... Eu como consumidor, não sou um especialista nesse mercado, eu como consumidor, olhando de fora, vejo ele como um mercado mais tradicional. O que você tem feito? O que a Sura tem feito? Quando você tem olhado para inovar e para acompanhar, não só agora em tempos de Covid-19, mas, né, para acompanhar esse novo mundo que vem se desenvolvendo num mercado que... Porque, assim, às vezes as pessoas falam, não sei se você concorda comigo, para o pessoal de comunicação é muito mais fácil inovar, ser criativo, são mercados mais abertos e tal. Em mercados que talvez, aos olhos de todos, não sejam tão abertos, como que faz para ser mais inovador? Olha, na verdade, esse momento para o mercado de seguros tem sido um momento muito interessante, porque para determinados segmentos e empresas que até então não enxergavam, né, esse tipo de produto ou de solução como uma alternativa, nesse momento em que nós estamos falando efetivamente de risco, né, seja risco de morte, risco de perda de receita de dinheiro, risco de alguma coisa na própria empresa não funcionar corretamente e você ter necessidade de buscar alternativas, ele passa a ser contemplado, obviamente, se as empresas não têm aí um grande problema de caixa, né, de caixa e a questão financeira. Então, existem necessidades como seguros de vida individual, você tem um aumento da procura por esse tipo de seguro. Nós estamos falando agora do momento do cyber, né? Então, a necessidade de você ter a tua infraestrutura nas empresas de tecnologia e de segurança de informação e também nas respectivas residências, porque isso agora você avança, né, para as residências, e até então não se existia a popularização desse tipo de seguro para poder cobrir determinados riscos. Então você tem, sim, sem sombra de dúvida, oportunidades aí. Então é um movimento interessante de mercado, cada mercado obviamente tem a sua característica, mas isso a gente tem observado, ao mesmo tempo que existem determinados tipos de produto que você diminui a demanda deles. Mas respondendo a sua pergunta, em termos de coisas que a gente tem feito, a empresa ela foi muito rápida nesse movimento, né, logo no início da pandemia. Então ela se estruturou, em 4 dias nós tínhamos praticamente todos os funcionários em home office. Então no primeiro momento as ações foram para garantir o bem-estar, né, dos funcionários. Perfeito. E que a gente conseguisse fazer esse negócio funcionar. Fizemos isso muito bem, tiveram várias surpresas nesse movimento. E no segundo momento, aí sim, preparar ações de negócio que tivessem impacto para os nossos parceiros e para a nossa marca. E quando a gente fala de impacto na marca, é de que forma que a gente consegue conectar tudo isso que nós estamos fazendo efetivamente com propósito, né? Então a empresa em nenhum momento pensou em se aproveitar de uma oportunidade para ganhar mais mercado ou para vender mais, etc. Muito pelo contrário. E aí algumas ações nesse sentido foram feitas, né? Nós temos uma das linhas de negócio, que é o seguro de transportes, em que nós isentamos o pagamento, né, do valor do seguro para empresas que estavam transportando medicamentos relacionados ao Covid, máscaras, álcool gel, etc. Legal. Iniciativas para empresas que nós temos de entregadores, né? Existem algumas das empresas no nosso portfólio de clientes com seguros de acidentes pessoais. Nós trouxemos a alternativa para essas empresas para estender e colocar uma cobertura de morte, né,
pela Covid, que até então não existia esse tipo de cobertura, para que a gente pensasse também numa condição social, né, dessas pessoas que são importantes nesse momento e atender também uma necessidade de mercado. Então, são ações que a gente buscou fazer, sem sombra de dúvida, além de olhar para a questão de caixa, olhar para, né, a nossa estratégia, etc., de forma que nós precisávamos estruturar o negócio. E aí, além disso, né, quando nós olhamos aí a parte financeira e a gente vê o impacto que tem, né, em termos de receita, nós sim já estamos buscando outras alternativas. Então, repensando literalmente, trazendo um pouco do conceito do effectuation aí que eu mencionei com você, olhando, né? Então, de que forma que a gente pode ampliar os acessos para que, até então, clientes, como por exemplo, possam vir a ser, de repente, canais de distribuição para a gente, né? Nossos parceiros fornecedores, essa pode, sem sombra de dúvida, ser uma alternativa de ampliação de receita. Novos produtos que até então não estávamos atuando, também existe essa frente. E uma série de outras iniciativas para que a gente possa auxiliar, né, os canais de distribuição que nós temos, não só em termos de produto do mercado de seguros, mas sim auxiliar essas empresas em termos de negócio, ou seja, como ajudar a preparar essas empresas para esse momento que vem pela frente. Então a gente tem feito, inclusive, lives, né, com esses nossos parceiros para auxiliar nesse movimento agora de próximos passos, né? Tem uma pergunta aqui, ó, do Fê Teixeira. É um momento de oportunidade para a venda de seguros garantia para as empresas? Acho que o seguro garantia é um produto, né? Não conheço, mas um segmento, como que é? Sem sombra de dúvida, garantia de contratos é uma excelente oportunidade. Nós da Seguros-Sur, inclusive, estamos desenvolvendo essa solução e é um produto que a gente deve trazer para o mercado ainda esse ano. Legal. Queria entrar num ponto, cara, que é o seguinte. Sei que você fala de intraempreendedorismo, né? E a gente está falando um pouco sobre pessoas. E aí eu acho agora que todo mundo está olhando muito para as marcas e com um olhar assim, esperando que as empresas e que os negócios façam algo, como você citou uma série de iniciativas que a Sura está fazendo, e isso é muito importante. Mas eu queria trazer um outro ponto, que é a responsabilidade de cada um, independente do seu cargo, fazer a sua parte também, né? Porque agora é o momento dos líderes, mas também é um momento, acho que, de todos dentro das empresas agirem diferente e terem uma cabeça de empreendedor, você não acha? Olha, sem sombra de dúvida, concordo 100% contigo, e o que a gente tem visto, pelo menos na nossa empresa, e acho que dá para estender também algumas empresas de mercado com quem nós temos conversado, e parceiros, etc., nós temos visto um movimento diferente, inclusive, né, dos nossos funcionários, um movimento de mais dedicação, um movimento, inclusive, de melhoria de processos que acabou partindo das próprias pessoas, né? Eu acho que a própria situação em que nós estamos dentro de casa e vivenciando toda essa situação fez com que também as pessoas olhassem sobre uma outra ótica em relação a essa dedicação, né? E a esse comprometimento de você realmente buscar fazer esse melhor, entender que essa situação é uma situação que dá para a gente buscar alternativas, e acho que tem um papel importantíssimo também, você citou da liderança, né? Em como conduzir tudo isso, né? Em como auxiliar essas pessoas. Eu mencionei com você da importância que as empresas têm de cuidar dos seus funcionários, né? Então, as áreas de recursos humanos têm um papel fundamental nesse momento, e aí estendendo também ao que tange a questão de comunicação, porque comunicação, sem sombra de dúvida, é fundamental nesse processo, desde o início da Covid, e vai continuar sendo, né? Imagina só quando nós tivermos aí uma retomada, as pessoas puderem fazer as reservas nos hotéis. Como que o hotel vai se comunicar com esse consumidor? Como que o consumidor ele vai ter a confiança que ele pode ir até esse lugar? Então é a comunicação que vai fazer isso. Perfeito. Né? Não tem outra forma de fazer. Então ela ganha uma importância, né, nesse momento e daqui para frente muito grande. E essa comunicação tem que estar conectada com o propósito, né? Se as empresas
enxergarem isso, sem sombra de dúvida, os consumidores eles estão atentos a isso, né? E sem sombra de dúvida vão ganhar muito mais seguidores e novos consumidores aí. Eu fiz uma publicação essa semana no meu Instagram falando sobre a verdade é a alma do negócio. Né? Muita gente tinha aquela frase antiga, né? A propaganda é a alma do negócio. Eu acredito muito que a verdade é a alma do negócio. Eu acho que nos dias de hoje as empresas têm esse desafio de... O professor Muricy Ramalho, que é speaker da experiência aqui, o professor Muricy tem ele tem uma frase maravilhosa. Ele diz assim, ó, eu sou bom mesmo na hora difícil. Eu gosto de final contra time grande, eu gosto de campeonato que é difícil de ganhar, aí eu mostro que eu sou bom mesmo. E claro que ninguém gostaria de estar passando pelo que a gente está passando, mas é a hora, né, Marcelo, dos profissionais e das marcas mostrarem verdadeiramente quem elas são com uma comunicação transparente, né? E essa comunicação transparente, se ela não for verdadeira, as pessoas hoje em dia elas descobrem muito fácil, né? Muito fácil, e o resultado, a consequência disso, ela pode ser desastrosa nesse momento, né? Até porque o consumidor ele precisa ter a confiança nessa marca para ele fazer o consumo, né? Principalmente, aqui estou tirando obviamente a questão do digital, mas principalmente na questão do consumo presencial, vai demandar em alguns segmentos uma comunicação muito assertiva, muito transparente e frequente, né? E não só, né, daqui para frente, mas até então, né, até nós chegarmos aqui, a comunicação é fundamental, a comunicação interna, né, com os teus funcionários, fazer com que o grupo de líderes entenda efetivamente aquilo que está sendo feito. Enfim, para vocês terem uma ideia, nós, quando estruturamos esse processo, fizemos os comitês ali de incidentes que a gente chamou, tínhamos os fóruns para discutir comunicação interna, comunicação externa, e isso é fundamental para garantir que a informação chegue a todos e que todos com essa informação consigam, enfim, trabalhar os produtos, os serviços, para que chegue aí para os nossos parceiros, clientes, da melhor forma possível, né? O Vini trouxe aqui, o Vini Fraga trouxe uma questão, deixa eu ler outros comentários aqui, ó. A Renata Eusébio, que empresa maravilhosa, o pessoal da Sura tá direto aqui. A Maria Elvira, isso mesmo, na verdade é a alma do negócio. O Will Nunes, na hora da dificuldade que os bons aparecem. A Dé aqui, transparência e respeito. E o Vini trouxe um ponto muito interessante, ó. Endomarketing à distância é um grande desafio, mas possível e tangível. Como manter uma equipe motivada e uma comunicação transparente, cada um na sua casa? Olha, eu acho que a gente conseguiu ver que as ferramentas hoje, elas estão totalmente à disposição para que a gente consiga estabelecer uma comunicação assertiva, né? E é muito interessante, eu estava lendo uma notícia outro dia que também conecta com a questão de neurociência. O ser humano ele precisa de contato, né? Sim. E o nosso cérebro, se eu estou aqui conversando contigo e eu estou te vendo na câmera, ele entende essa aproximação, né? Obviamente que é diferente a questão do contato, mas claro, se nós estamos tendo essa conversa aqui somente por áudio, ela é diferente. Então, até uma dica, né, para as empresas, para as pessoas, estabeleçam esse contato visual, porque o teu cérebro, efetivamente, ele conecta isso. E isso te dá também essa sensação de aproximação. Mas, eu acho que é fundamental que as empresas tenham, sim, dentro do seu modelo de governança, e repensem, e obviamente repensar os processos, para fazer com que essa comunicação seja assertiva. Então, nós, por exemplo, estruturamos ali, logo no início, nós tínhamos reuniões diárias a respeito do assunto, de forma que nós íamos tratar. E existe um acompanhamento, desde reuniões de gestão, né, com os líderes, as reuniões também com todos os funcionários e cascateando todas essas mensagens que são muito importantes, né? Todas as ferramentas que a gente podia viabilizar em termos de infraestrutura, nós viabilizamos. Existe aí a infra que avalia, né, de que forma que nós estamos em termos de performance, seja em termos de internet, seja em termos, né, dos nossos
sistemas estarem operantes para garantir a entrega para os nossos parceiros, e essa comunicação ela tem que ser, como a gente falou, muito transparente, né? Existe um outro trabalho muito importante que também nós fazemos, isso já é parte da cultura da empresa, mas a empresa ela faz um trabalho de autoconhecimento com todos os funcionários, né? É muito, muito interessante e inteligente, em que ela dá abertura e ela entende que o autoconhecimento, na verdade, ela é parte de um processo, né, fundamental na empresa para que você consiga se preparar para esse movimento todo de mudança. A empresa, nos últimos 4 anos, nós dividimos em 2, né? A empresa foi comprada, na verdade a Sura comprou uma empresa anterior que estava no Brasil, né, que era a RSA, e nos 2 primeiros anos nós estruturamos um movimento que nós chamamos de transformação. Então foi estruturar toda a base da empresa em termos de processos, em termos de investimento em infraestrutura. Foram mais de 30 milhões de investimento nesses últimos 4 anos em tecnologia para conseguir viabilizar tudo isso. Porque se nós não tivéssemos sistemas nesse momento que a gente consiga fazer isso remotamente, ia ser muito difícil de conseguir executar o seu trabalho e de manter esse time também conectado, né? Mas a empresa, além de estruturar nesse primeiro momento essa parte de transformação, sempre olhou para os funcionários do ponto de vista de autoconhecimento. Então, nesse momento, nós temos a área de recursos humanos e as pessoas que lá trabalham, fazendo o acompanhamento das pessoas, de que como estão os seus familiares e atuando especificamente em cada um dos casos que estão próximos. Então, assim, acho que esse é um exemplo também de como a gente passa a dar conforto, né? Porque as pessoas elas não conseguem ser produtivas se elas não têm as condições básicas, né? Então, se ela não tem, se ela está com medo, se ela está com trauma, se ela tem coisas em que ela não consegue efetivamente sair dessas necessidades básicas, dificilmente ela vai conseguir pensar em trabalho, pensar em produtividade ou performance. Então é a partir daí que a gente olha com esse cuidado para poder garantir que os líderes e os funcionários estão bem conectados com tudo que a gente está fazendo. Não, que legal, cara, ouvir que isso já é uma coisa que vem lá de trás, né? Porque a gente começou falando sobre isso, né? Algo que vem lá de trás hoje fica um pouco menos difícil passar do que começar algo agora no meio disso tudo. A Kelly está super participativa aqui, ó, manter o engajamento mesmo à distância passa por perfis de lideranças comprometidas. Temos organizações que seus líderes têm dificuldade de dominar a nova forma de interação virtual. Com certeza, essa nova forma é barreira para algumas pessoas. A tecnologia ainda é barreira para algumas pessoas, né, Marcelo? Eu tenho também batido muito nisso, assim, em cada live que eu participo, sobre como a gente tem que abraçar digitalmente as pessoas que não são tão digitais ainda, né? Às vezes a gente fica assim, até brabo, pô, como é que o tio da padaria que eu adoro não tem o iFood ainda? Agora ele está indo para o iFood, então a gente tem que também estender a mão para as pessoas que não estão no digital ainda, porque muitas vezes elas não entram no digital por receio ou medo do desconhecido que é o ambiente digital. Você tem toda a razão, e tem um vídeo normalmente nas palestras, nas apresentações que eu faço, que ele é muito interessante, que eu brinco com as pessoas se eles lembram do Pokémon Go, né, aquele jogo que tinha. E aí eu pergunto se efetivamente as empresas conhecem os seus clientes, né? E aí um levanta a mão, tal, um fala uma coisa, outro outra, etc. E no final eu mostro o vídeo. Eu pergunto para ele o seguinte: se você tivesse que dizer qual é o perfil, né, do cliente do Pokémon Go, qual seria? Aí eles falam lá, poxa, pessoa de 20 e poucos anos, né, que é tech, é da geração conectada, etc. e tal. E aí eu mostro o vídeo, e esse vídeo é de um senhor, um argentino de 74 anos, né, que ele atingiu o nível máximo de Pokémon Go. Mas para ele sair, né, e caminhar na rua era uma atividade, obviamente até então, né, em função desse cenário todo, era uma função importante porque ele tem diabetes, etc., e isso ajudava, né, na questão da doença que ele tinha. E isso foi a forma que ele encontrou de se conectar e de fazer isso de uma forma diferente. Então, olha só que legal, você tem uma solução
né, que você faz muitas vezes pensando num público e você começa a atender necessidades que até então não se eram previstas. E isso começa a acontecer cada vez mais daqui para frente. Só um exemplo. Nós vimos aí em agosto do ano passado a Tesla, né, que é uma gigante mundial no segmento de energia, né, todos muitas vezes acham que ela está no setor automotivo, mas ela é uma empresa de energia. Em que ela tomou a decisão de abrir a própria seguradora. Né? Então, é uma empresa de energia que fabrica carro que entrou no mercado de seguros com uma seguradora para conseguir garantir o risco e promover uma melhor experiência para os seus clientes. Então, começam a ter novos players, né, nessa arena que até então é muito dinâmica e com certeza vão acontecer uma série de outras coisas aqui que a gente ainda não conseguiu enxergar, mas coisa nova com certeza vai vir pela frente. Sem dúvida. O pessoal está falando aqui um pouco sobre acolhimento, transparência. Olha o Diego, nosso maior talento é ser humano. A Maria Elvira, autoconhecimento é a base de tudo. É muito bom ver que as companhias estão incentivando isso para seus funcionários. Eu não sei se você viu, queria que você comentasse se você viu. Se você não viu, eu comento sobre a carta do proprietário do Airbnb para as demissões que eles fizeram. Chegou a ver? Eu não vi, mas eu participei de uma live ontem que o pessoal comentou a respeito. Cara, é incrível, né? Porque assim, é um momento difícil para todos e decisões difíceis terão que ser tomadas e decisões difíceis terão de ser comunicadas. Isso é um fato. Isso é um fato. Quem não tiver que tomar decisões difíceis ou não tiver que comunicar decisões difíceis é um privilegiado nessa pandemia mundial. E o Airbnb teve que dispensar uma série de funcionários aí no mundo todo e o CEO fez assim, duas coisas. Primeiro foi a comunicação, a carta que acabou se tornando pública, que ele fez a todos que estavam sendo demitidos. E segundo foi a maneira como eles fizeram, né? Então, algumas coisas que eu me recordo aqui. Os computadores que as pessoas trabalhavam eram do Airbnb. Ele deixou os computadores, deram os computadores para as pessoas, entendendo que aquilo era uma ferramenta de trabalho que elas precisariam para se recolocar. Todas as pessoas que eram do RH, do Airbnb, de recrutamento, vão trabalhar como uma espécie de headhunters para recolocarem eles no mercado. Os países que são permitidos, eles vão deixar o seguro-saúde durante 1 ano. Então, cara, uma série de iniciativas assim, muito legais e que demonstram isso, né? Que é possível ser humano mesmo em situações difíceis. Sem dúvida. Eu achei muito, muito interessante quando o pessoal comentou nessa live que eu assisti ontem e é um pouco do que a gente estava falando, né, ao longo da nossa conversa. As marcas que se comunicam com propósito e que tomam ações e atitudes com o foco num primeiro momento, você não interferir demais na tua relação com os N stakeholders que você tem, e eu já explico o que é isso, sem sombra de dúvida elas tendem a ter uma resposta diferente do consumidor. Porque seria muito mais fácil se ele não fizesse nada disso e começasse dentro da cadeia dele tomar atitudes para ele conseguir, por exemplo, diminuir o impacto financeiro que ele tem no negócio dele. Uhum. Certo? Então, isso numa visão, e aí conecta com o que você tinha falado lá atrás de inovação e resultado. Né? Se você toma atitudes mais drásticas em termos de resultado num primeiro momento, isso pode reverberar de uma forma diferente para frente, porque esse cenário é muito novo. Né? Então, é importante que a gente entenda isso também como parte de um investimento que, na verdade, está sendo feito para que essa marca ganhe em confiabilidade, né? Que você tenha confiança e que tenha uma palavrinha que você citou aí, que é a questão de acolhimento. Né? Então, assim, que esses clientes e estas pessoas, esses funcionários se sintam acolhidos nesse momento, que é um momento tão difícil. E que isso conecta de novo com a quantidade de emoções que a gente está vivenciando no dia a dia. Então, promover esse acolhimento para as pessoas é algo que, sem sombra de dúvida, as marcas que souberem fazer isso, elas vão se conectar de outra forma com os consumidores para frente. Né? Hoje, e acho que você falou isso várias vezes, assim, você falou muitas vezes de olhar para dentro, né? Da gente olhar para dentro e tal.
Hoje eu acho que está todo mundo tendo, de certa forma, todo mundo não, desculpa. Acho que muita gente está tendo uma rotina alterada pelo home office e aí alguns espaços de tempo que podem ser usados para olhar para dentro. Você como um cara que, né, já faz isso há muito tempo, estuda neurociência, aplica isso na Sura, que dicas você poderia dar para quem está precisando fazer essa viagem interior aí durante essa época de home office? Olha, eu acho que existem N, né, oportunidades e possibilidades para se trabalhar, mas o mais importante disso é que as pessoas precisam descobrir o que para elas funciona, né, e o que para elas conecta. Porque o que muitas vezes me conecta não te conecta, né, é diferente. Então, desde, né, você tem as opções aí dos psicólogos, coaches, né, dessa assistência de poder conversar com as pessoas, e pessoas que têm profissionais que têm experiência e um viés diferente para te questionar, né, e fazer com que você repense e veja ângulos diferentes, sem sombra de dúvida é uma alternativa. N alternativas em termos de como utilizar também a questão do próprio esporte, mesmo que seja dentro de casa, né? E que vai te ajudando, sim, também a desenvolver algumas habilidades que, se não foram desenvolvidas até agora, podem te proporcionar, né? O próprio desafio de você fazer, eu, enfim, sou esportista, faço esporte constantemente, um baita de um desafio em traduzir, né, o cantinho aqui da minha casa numa mini academia para conseguir fazer um pouco de exercício. Enfim, desde mindfulness, a questão de meditação, você tem N iniciativas também relacionadas às trocas assistenciais, tem muitas empresas, principalmente algumas organizações aí, sejam de coaches, de psicólogos ou de empresas que atuam, né, nessa área da saúde, vamos dizer assim, que estão promovendo, inclusive, trabalhos assistenciais nesse momento, e que esse trabalho assistencial, né, quando muitas vezes você vê o resultado que você consegue promover para essas pessoas nesse momento, isso é algo que o retorno que tem pessoal é muito grande, você pode aprender muito com isso. E aí eu conecto com o exemplo que eu te dei antes do meu filho, né? Para mim foi um baita do aprendizado, porque o que ele estava falando comigo, na verdade, era o Marcelo quando fala com ele, porque ele estava representando exatamente aquilo que eu né, a forma como eu converso com ele. Então, falei, poxa, legal, né, enxergar sobre essa ótica, né? Porque é dessa forma que ele está me vendo, e isso faz também com que eu olhe algumas coisas, né? E não é fácil você conciliar muitas vezes, né, a questão dos filhos em casa e essa dinâmica toda. Então, eu acho que o primeiro passo é que nós estejamos, primeiro, abertos a colocar a nossa emocionalidade e trabalhar a nossa emocionalidade, né? Que estejamos propensos a isso. E para isso, muitas vezes, a gente vai ter que trabalhar aquela coisa que a gente chama que são as crenças limitantes, né? Então, como fazer com que essas crenças a gente deixe elas de lado, que a gente consiga trabalhar para aí sim conseguir passar a fase seguinte, que vai ser de aprendizagem, né? Porque se nós temos medo, dificilmente a gente vai conseguir aprender. E não, assim, a quantidade de cursos, né, gratuitos que se tem disponível, quer dizer, a gente tem tanta informação, e aí fica uma dica também, né, porque o desafio em tudo isso é você fazer uma boa curadoria de conteúdo para você. Perfeito. Né? Então, qual é a curadoria que você vai fazer para você? Não só de conhecimento e de busca, né, dessas coisas, mas também em termos dessas ações voltadas mais para o teu lado pessoal. Acho que curadoria é uma palavra-chave nesse momento. Você falou aí da meditação, eu sou um novo praticante da meditação. Hoje, eu estava falando para minha esposa no almoço, eu estou meditando através de um aplicativo, que eu estou aprendendo ali e meditando, e hoje eu vi que fechou 15 dias de meditações diárias, o que para mim parecia impossível. Eu sou um cara super agitado, assim, hoje eu fechei 15 dias. Está sendo uma jornada muito legal, estou fazendo pequenas meditações, assim, e está sendo muito interessante, muito mesmo, né? Eu queria conectar um pouco um assunto que eu acho bacana, que é o seguinte, nós estamos falando, na verdade, de aproveitar
experiências que até então a gente nunca teve, né? E de fazer coisas que a gente nunca fez. Isso para o nosso cérebro é espetacular, porque o nosso cérebro, ele faz com que a gente se torne cada vez mais criativo a partir do momento em que nós temos mais conteúdo dentro do nosso cérebro. Sim. E esse conteúdo, na verdade, o nosso cérebro, ele guarda todas as informações que nós temos acesso. E tudo isso vai para o nosso subconsciente. E quando nós precisamos, nós vamos lá no nosso subconsciente e a gente traz isso à tona. Então é o seguinte, quanto mais coisas novas a gente faz, mais estímulos nós temos, então nós vamos criando novas sinapses, e essa experiência ajuda quando a gente precisa da informação. Então o fato de você nunca ter passado uma roupa, o fato de você nunca ter lavado a casa, pode ter certeza que em um determinado momento pode surgir uma ideia desse simples fato de você lavar o chão da tua casa, né? Porque é uma experiência nova, diferente, e principalmente esses sentimentos todos que a gente está vivendo. Então, assim, deixem a emocionalidade fluir, sem sombra de dúvida, se tiver acompanhamento, melhor, mas é muito importante a gente estar abertos a, né? Porque também se não existe abertura, aí o processo vai ficar mais difícil, né? A gente acaba ficando mais reativo, você acaba dando mais espaço para colocar cortisol no teu sangue, né? Perfeito. A Kelly perguntou, o aplicativo que eu estou usando é o Insight Timer. Insight Timer é super simples, Insight Time ou Timer, acho que é Time, Insight Time. Não tenho certeza, mas procurar lá na Apple Store ou no Google App, Google Play, vai achar. Marcelo, pô, o papo passou voando, eu ainda tinha mais umas 2, 3 questões para abordar, mas tem um contador aqui que vai me dando e a gente tem mais 8 minutos aí. E eu queria, cara, que você fizesse, segundo o teu olhar, Marcelo, o que você acha, para onde que a gente está indo, como você acha que vai ser, vamos colocar 2020, como você acha que a gente vai daqui até o fim de 2020, o que você está olhando? Eu sei que é difícil fazer previsão, né, mas para onde você está olhando? Olha, eu acho que você já trouxe bem o ponto aí na sua pergunta, né? Fazer as projeções, elas são bem complexas, né? Mas existem algumas coisas que a gente sabe que não tem volta. Quando a gente fala, como eu já trouxe até durante a conversa, que a comunicação ela é algo fundamental daqui para frente, sem sombra de dúvida que as empresas têm que estar atentas a isso, se não estão efetivamente começar a se preparar para isso, né? Porque vai ser fundamental. Existe um ponto também muito importante em relação à questão de redes e plataformas, né? Então, hoje, tudo que a gente tem feito em termos de novos modelos de negócio, etc., esses modelos em rede acabam conectando e levando a gente para um outro lugar e para um outro modelo que pode, sem sombra de dúvida, trazer benefícios para as empresas. Então, e que tudo isso faz parte da questão da transformação digital, né? Enfim, só um paralelo, né? O próprio vírus, acho que é um exemplo de rede, né? Como que ele se expande, e essa dinâmica, né, da rede ela é muito poderosa. Né? Se você tem um produto que está conectado com a visão do consumidor e que ele entende e que existe apelo para fazer essa venda e a tecnologia que proporciona isso em escala, sem sombra de dúvida, você tem aí uma grande oportunidade como empresa. Né? Uma outra coisa interessante que eu acho que dá para a gente falar também, que é essa questão das empresas ampliarem um pouco esse escopo de inovação e não olharem para a inovação como uma área dentro das empresas. Né? Você consegue desenvolver e ter ideias e sugestões, etc. E esse momento está mostrando isso, que esse processo ele tem que estar permeado na empresa como um todo. Não vai ser uma área específica que vai sair lá com algumas ideias para conseguir viabilizar. Né? Então, que você consiga, né, que as empresas se preparem para esse movimento de uma outra forma. E aí, muito cuidado aqueles que estão indo para o digital e não se prepararam para ser digital. Eu acho que esse ponto também é fundamental, porque o que vai acontecer? Não adianta você estruturar o teu processo de venda online se o foco do teu produto, da tua solução, não tiver para o cliente. Não vai adiantar.
E o observar o entorno, né, as tendências, de que forma que esse cenário todo ele está se desenvolvendo também é muito importante para você antever determinados movimentos, né? E aí, eu queria, enfim, deixar algumas dicas aqui até de alguns livros, né? Eu acho que isso vale. Nós falamos um pouquinho de neurociência aqui, existe um livro que chama Subliminar, que é um livro excelente, que dá uma visão muito bacana sobre o nosso inconsciente, né? Inclusive algumas das coisas que eu comentei aqui. Um livro que é a plataforma Revolução da Estratégia, também muito bom para quem quer entender um pouco melhor a respeito de novos modelos de negócio. E um outro livro que eu acho assim, muito legal, que é do Jeremy Rifkin, que é Sociedade com Custo Marginal Zero. Eu praticamente não falei desse assunto, mas as empresas que estão desenvolvendo, né, esse novo modelo de negócio e passando aí pela transformação digital, quando investem em tecnologia, um dos grandes motivos é para você reduzir o custo marginal, né, porque você vai conseguir ampliar a tua escala. E esse livro dá uma visão bem bacana, sabe, em como desenvolver esse tipo de modelo. Quem que é o autor desse último livro? Chama-se Jeremy Rifkin. Beleza. Boa. Tá? Fiquei bem interessado. Enfim, separei alguns aqui, bem bacana. Enfim, um outro aqui que eu sou fã desse cara, chama-se Ken Robinson. Esse é um livro aqui em inglês. Fala das escolas criativas. Ele é bem específico, enfim, um papa no assunto, né, da dinâmica das escolas e como construir, como fazer uma educação diferente. Mas eu acho que ele é super atual com todos os conceitos que ele traz. E assim, para dar uma fechada, e você falou do tempo também, para não estender mais, se a gente olhar, né, os períodos críticos na história da humanidade, principalmente as guerras, né, as epidemias que tiveram, as pessoas que normalmente estiveram mais presentes, né, soldados, pessoas que participaram disso, elas desenvolvem o que se chama-se de estresse pós-traumático, né? E que isso acaba, muitas vezes, eles acabam levando isso para a vida inteira. E existe também um outro conceito que está começando a ser bem discutido, que ao invés de se trabalhar com essa visão, trabalhar o conceito do crescimento pós-traumático, que é você reconhecer, sim, o momento, a dificuldade, entender a sua emoção, a emocionalidade, aquilo que não está te fazendo bem, mas que você possa conseguir trabalhar a capacidade de transformar criativamente os aspectos negativos em algo positivo, né? Então esse é um contexto importante, principalmente para os líderes. E aí tem uma frase do Picasso, que eu acho muito bacana, que ele dizia o seguinte, que todas as crianças já nascem artistas, né? O difícil é você continuar sendo artista e criativo, vamos assim dizer, conforme você cresce. Né? Porque o nosso ensino e as experiências que a gente tem ao decorrer da vida fazem com que a gente diminua essa nossa capacidade criativa. Então, a proposta aqui é que sejamos mais crianças, né? Se as crianças têm essa abertura e têm essa cabeça, né, esse HD limpo, né, que a gente possa, então, traduzir um pouco mais essa visão, né, do ser criança nesse contexto. E aí, para terminar, existe um site bem legal, que é o www.futureme, future em inglês, me.org, que é um site muito bacana, em que as pessoas podem acessar e deixarem uma mensagem para elas no futuro. Então, a sugestão que eu dou aqui é que o pessoal acesse, né, e mande uma mensagem para você daqui a 3 meses, com a proposta do que você está se colocando à disposição para poder fazer, e aí você vai ver, depois vai receber lá uma mensagem tua no futuro. No futuro. Marcelo, muito obrigado, cara, adorei o papo, já fica o convite aqui para a gente fazer mais uma live, porque acho que a gente tem mais um montão de assunto para conversar, o pessoal está super participativo aqui, te agradecer em nome da Experiência. Pessoal, essa live aqui vai lá para o canal da Experiência no YouTube, então se quiserem indicar para quem não conseguiu ver, indiquem que as lives ficam salvas lá. Marcelo, muito obrigado. Cara, brigadão, prazer te conhecer e tamo junto. Vamos que vamos. Lavem as mãos e se cuidem. Quem puder, fique em casa. Valeu, isso aí. gente.
Boa Um noite, até abraço, mais. gente. Tchau, tchau.